Tudo bom, professor? Grande Vitor, tudo bem, meu irmão? Salve, salve, Tudo ótimo, como o senhor está? tudo jóia. Seja muito bem-vindo, Vitor, aqui é o nosso quadro, que é um bate-papo com aprovados, e hoje você é o convidado e eu começo te parabenizando pelo expressivo resultado na prova oral da Procuradoria de Goiás. Eu te parabenizo, sobretudo, porque a banca teve uma mão muito pesada, o viés, que nós achávamos que seria um viés de aprovação, não foi o viés verificado, né? O viés verificado foi um viés de reprovação. Então, eu te parabenizo porque realmente, mesmo diante de uma circunstância, de uma banca que estava tendenciosa muito mais a reprovar do que a aprovar, você conseguiu um resultado maravilhoso, a nona maior nota da prova oral, e eu acredito que você conseguiu subir ainda posições, não é isso? Sim, pela estimativa que os candidatos já fizeram com as planilhas, eu estou subindo da 11ª para a quarta, por enquanto, né? Olha que maravilha. Que Deus conserve, então, essa colocação. Mas eu já começo, então, aqui te fazendo uma provocação, né? Que o bate-papo é sobre prova oral, e quando a gente tem, assim, um candidato aprovado, assim, numa posição muito maravilhosa, assim, entre as 10 primeiras colocações, a pergunta que normalmente se faz é assim: bom, é, esse candidato provavelmente teve sorte, ele sorteou tudo que ele sorteou ali, todos os pontos, ele já conhecia previamente, então foi. E aí, me conta um pouco desse panorama, o teu sorteio, as questões, o jogo de questões que caiu para você ali durante a prova, me conta um pouco sobre isso. Então, essa questão da sorte ela é engraçada, porque quando nós chegamos na sala que iria ser feita a espera dos candidatos para irem para as bancas, foi nos explicado que teria um sorteio, que estaria acontecendo todos os dias esse sorteio, e que ainda teriam 3 pontos remanescentes. E o presidente da comissão até perguntou se alguém queria fazer o sorteio, alguns candidatos. E eu olhei para o lado, ninguém falou nada, e eu pensei, eu acho que eu tenho que fazer esse sorteio. Então, essa questão de sorte é até engraçada, porque eu senti alguma coisa ali naquele momento, que eu que tinha que ir sortear o ponto. E assim, eu acho que a questão da sorte é sempre complicado tentar ponderar o quanto ela influencia, mas o que eu posso assim dizer a minha experiência pessoal, de que eu não gostaria de ter azar. Tinha temas que eu sabia que poderiam ser muito mais espinhosos. Então, esses temas, eu acho que ou eles caíram de um jeito que os examinadores colocaram com alguma forma de desenvolver, ou então foram temas que eram mais interessantes, assim, né? Embora, assim, eu vejo que isso também é muito subjetivo. E eu posso até dar o exemplo da primeira questão, que foi a banca de direito constitucional, foi a primeira que eu fiz. E no nosso dia, ela foi uma questão que envolvia um litígio entre a União e o Estado, num contexto de garantia da União, dada numa operação de crédito feita pelo Estado de Goiás, que é uma matéria praticamente de direito financeiro, embora tenha sido uma abordagem para o direito constitucional, mas ela poderia estar muito bem em financeiro, que é uma matéria que eu particularmente gosto, direito financeiro. E lá na prova de tributário e financeiro, no meu dia caíram só questões de tributário. Então, essa questão de sorte, ela é complicada de dizer, né? De Eu medir, gostaria, né? eu gostaria de que talvez caísse mais financeiro que tributário na banca de financeiro, não caiu nada, mas veio cair em constitucional. Então, é o tipo de coisa que a gente não tem controle, né? Com certeza, uma coisa vai compensando a outra e tem a prova também considerando o seu global, né? Que são as 3 bancas, né? E isso é muito importante porque cada situação de um sorteio traz um desafio pro candidato. Então, e às vezes, numa banca que ele está esperando uma performance,
não vem nada do jeito que ele gostaria, e na outra que ele estava achando que ele ia ser trucidado, vem, né, assim, vem uma coisa favorável para o candidato, e isso é muito louco, assim, tem, claro, esse elemento, mas óbvio que a sorte, de fato, ela só entra em cena para ajudar quem tem todo um trabalho prévio, construído, toda uma preparação. Não é assim, também não, a sorte não vem em concurso público assim de maneira aleatória, né? Não dá para você, é diferente de uma loteria, você consegue ganhar só com a sorte, o concurso só a sorte não resolve. Mas vamos lá, tem um outro ponto que, que é muito importante para mim, que eu queria ouvir de você. O que é que a prova oral, o primeiro ponto, você já era experiente em prova oral ou não? Foi a sua primeira prova oral da vida? Foi a É, primeira da vida. Da vida. primeira, pelo jeito, primeira, será a primeira e única, né? Se você ficar por Goiás, né? Se você gostar da cidade, e enfim, será a primeira e única. Mas pode ser que você ainda tenha outras pretensões e tenha que fazer prova oral ainda em algum momento posteriormente. Mas que legal, cara, que foi a primeira. O que foi que você mais aprendeu, Vitor? A nível de mudança de comportamento e de preparação das etapas anteriores, né, discursiva e objetiva, e para a prova oral, que foi que você teve que realmente, assim, mudar na tua forma de pensar, mudar na tua forma de conduzir preparação, estudos para a prova oral. Teve realmente, assim, algo que você se assim, puxa, isso que eu percebo que fez muita diferença para mim, foi muito importante e tal. Tem sim, e isso também decorre, na verdade, de fazer os simulados, né? Porque se você só chega na prova oral cru, só com os conteúdos, você vai tomar o susto que eu tomei nos simulados lá na hora da prova, e aí vai ser uma questão muito trágica. E o que eu percebi, assim, é uma questão pessoal minha, mas eu imagino que pode ser também a situação de outros candidatos. A memória que você utiliza para enfrentar uma prova oral é muito diferente da memória que você utiliza para as duas outras fases anteriores. Eu dou aqui uma explicação para o senhor. Por exemplo, numa prova objetiva de verdadeiro ou falso ou que tenha múltipla escolha, você usa aquela memória provocada por um texto e com uma certa criticidade de comparação de assertivas. Então, você não precisa recitar um conteúdo lembrando ele do início ao fim. Você pode muito bem olhar ali e falar, realmente, aqui não tem nenhum erro. Então, esse é um tipo de memória muito diferente da prova oral. E, por exemplo, vamos falar um tema aqui que direito administrativo foi falado muito. Questão, por exemplo, de poder de polícia por estatais. Uma coisa é você ler aquele enunciado que o STF firmou como tese e você procurar um erro, se a banca colocou um não onde não tem lá. Outra coisa é o examinador perguntar quais são os requisitos para uma estatal exercer o poder de polícia. A forma como você tem que retomar esse conteúdo na sua cabeça para expor é muito diferente. Então, o que isso implicou no meu estudo? Que eu não podia só ler aquele enunciado uma única vez, bater o olho nele e contar que eu lembraria de todos aqueles aspectos. E isso me levou a fazer uma questão de preparação que muitas vezes, quando eu vi um conteúdo mais sensível, eu procurava até fazer cartões de pedaço de papel, foi até uma dica que eu recebi, uma colega que é procuradora aqui do estado de Mato Grosso, fazer esses cartões escrevendo de um jeito mais fácil de lembrar aquela tese. Então, ali eu colocava como se fossem requisitos. 1, tem que ser capital majoritariamente público. 2, tem que exercer serviço público. E por aí vai. Então, isso foi uma forma de estudar para a prova oral que eu não tinha essa percepção até eu ser confrontado com os simulados do curso. E aí eu ver que o conteúdo que eu tinha certeza que eu sabia, na verdade, eu sabia ele para as outras formas de cobrança, que não é a prova oral. Então, tinha essa distinção muito grande. Porque entendi muito seu raciocínio, porque, de fato, na prova de marcar X, você vai eliminando, ou você vai encontrando ali no texto um equívoco, uma ausência, uma omissão,
que torna pela tua avaliação aquele julgamento que você faz. Já na discursiva, usualmente, pelo menos em 90% dos certames de carreiras jurídicas, você consegue fazer uma consulta, né, ao código. Isso também é algo que te facilita. Você consegue fazer um sumário preliminar, ainda que não faça o rascunho, porque não dá tempo, mas faz um sumário prévio. E já na prova oral não tem isso, né? No calor das emoções, e muitas vezes você precisa realmente resgatar conteúdos de maneira estruturada, né? Daquele jeito lá que a gente costuma falar, na preparação, que é a famosa ficha mental, e você precisa recitar, como você falou, você precisa apresentar. Então, eu te pergunto, como essas simulações prévias que você fez, né? A importância dessas simulações prévias para enfrentar a prova oficial, né? Quais aprendizados você conseguiu levar e aplicar ali durante as tuas arguições oficiais? Quais foram assim, os principais aprendizados das simulações de treinamento para que você levou e aplicou lá no momento oficial da prova? Se você conseguiria lembrar de, olha, consigo, eu posso destacar e tal, fica bem. Uma questão que o simulado faz é ele permitir você quebrar o gelo do formato. Então, não sei se o senhor vai lembrar, a minha primeira arguição de simulado foi com o senhor, e o senhor perguntou quais eram as condições da ação. E eu só lembrei 2 das 3, que tem até a polêmica se possibilidade jurídica de pedido mas eu não consegui lembrar a terceira. E isso foi um choque para mim. Então, é muito difícil a primeira. O choque inicial de alguém te perguntar e você ter que processar uma informação num curto espaço de tempo. O nosso simulado também tinha um agravante de ter os colegas do lado. Então você pensa, meus concorrentes estão me vendo. Eu não posso ser um ignorante aqui, eles vão ver que eu vou ser muito ruim. Então cria uma pressão que é positiva e às vezes uma pressão até maior do que na hora da prova, porque a gente simulou muitos ambientes com o examinador interrompendo, com situações até mais difíceis do que eu enfrentei na prova. Então, quebrar esse gelo, ver como é na prática, ver o que pode dar certo, o que pode dar errado, é uma coisa muito importante. E outra informação assim, muito importante que eu aprendi dos simulados e das aulas que nós tivemos é a questão de entender o comando que o examinador está colocando, o que ele espera do candidato conforme cada tipo de enunciado e conforme cada tipo de abordagem do examinador. Então, o que eu notei, né, concretizando isso do ponto de vista lá da minha prova? Eu notei que todas as questões do meu dia eram questões muito práticas. Na prova de direito tributário, por exemplo, tinha quatro questões divididas que não tinham relação entre elas, nenhuma. Então, e o examinador tinha colocado para mim que eu teria um prazo de 10 minutos para responder as 4, conforme a minha preferência. Então, tinha uma pressão de tempo e, pelo enunciado das questões, eu percebi que eram questões muito de viés prático, baseadas na jurisprudência dos tribunais superiores, e que ali não caberia a mim tentar florear demais, nem tentar enrolar demais. Não partir daquela forma de resposta conceituando, falando dos princípios envolvidos. Para dar um exemplo, uma das questões que falava, por exemplo, sobre a possibilidade de cobrança de multas e juros, no caso de sucessão empresarial da empresa sucessora. Ali, considerando a pressão de tempo que eu teria 2 minutos e meio para responder isso, não tinha como tratar da responsabilidade tributária como um todo, das suas espécies, para até afunilar. Então, essa percepção que a gente teve nos simulados, de variar uma questão de discurso livre, como que você deve abordar ela, ou uma questão que traz um caso concreto, que é para comparar situações. Então, tudo isso foi muito, muito importante, porque na hora da prova você tem uma fração de segundos ali para tentar buscar todo esse ferramental que você aprendeu no curso para colocar ali em prática.
E tem uma última coisa também que eu quero colocar, que assim, foi uma surpresa positiva que eu tive com o curso. Que quando a gente vai fazer a prova oral, todos os candidatos têm muito receio do que é a prova oral, de quem que você tem que ser nela. E o que eu percebi do curso? Que ele te municia com ferramentas, com inteligência do ponto de vista prático e inteligência emocional também, mas para você ser você mesmo. Então, você nunca vai conseguir interpretar um papel e o curso de prova oral não se presta para isso. Né? Ele não quer transformar você numa outra pessoa, que você vai ter características totalmente diferentes do que você tem no seu dia a dia. Mas você incorpora ferramentas para aprimorar quem você já era antes da prova. Né? Então, isso foi uma coisa assim, que eu percebi que eu não precisaria mudar quem eu sou, não precisaria tentar projetar minha voz de forma diferente. Entre nós que estávamos treinando junto, cada um tinha um perfil de disposição mesmo, de jeito, e que não seria preciso mudar isso desde que eu implementasse os instrumentos que me foram dados no curso. Maravilha. Isso para a gente é muito, muito caro, muito importante, porque, querendo ou não, é uma grande responsabilidade, né? Quando você está lidando com o sonho das pessoas, com essa questão do desejo de aprovação, de resolução da própria vida. Então, assim, a gente tem toda essa preocupação e, puxa, quando o candidato, né, um aluno, dá um voto de confiança para a gente, entrega, digamos assim, toda essa preparação, a gente tem que dar o nosso melhor. Embora a gente não consiga assegurar e garantir que todo mundo será aprovado, porque existe uma série de outros detalhes que realmente não cabe, né, nenhum curso no Brasil, nem o Bom no Direito, e nenhum outro poderá, digamos assim, garantir que vai aprovar 100% dos candidatos, quanto mais num cenário que nós tivemos de excessiva viés de reprovação, né, da banca. Mas é importante a gente ouvir isso, porque é um voto de confiança que vocês, né, deram na gente, no caso especial você, parece que alguns candidatos compram vários cursos, mas você parece que foi um que realmente apostou exclusivamente no BND, e eu fiquei muito feliz quando você me retratou isso por áudio, né, no professor e tal, mas não que, claro que é muito importante quando o aluno também faz outros cursos, conheça outras metodologias, nem todos os professores são o dono da razão, mas, assim, receber também esses feedbacks de alunos, olha, confiei em vocês, deu certo, né, para a gente é sempre muito legal, mas, claro, sempre, eu percebo tudo sempre com muita abundância, sabe, eu acho, assim, que outras visões também são importantes, então tem candidatos que conseguem fazer um sacrifício a mais, e vai lá e contrata 2, 3 cursos preparatórios para a prova oral, e eu acho isso muito legal também, porque tem um professor que pode agregar numa coisa, um outro agrega em outra, e isso é sempre muito importante. Agora, você relatar, Vitor, que foi importante isso num cenário de Goiás, isso, para mim, assim, é fundamental. É você dizer assim, olha, eu passei, porque isso é uma coisa que a gente marca muito, essa questão da lógica dos enunciados, sabe? De que cada enunciado tem uma carga semântica, nem todo enunciado vai ter uma carga semântica de exigir do candidato um discurso bem livre, bem aberto, e tem enunciados que ele traz uma carga semântica mesmo, mais fechada, mais de maior objetividade, e eu me lembro muito bem que nós fizemos questão de treinar dentro de um mesmo bloco de questões, enunciados com diferentes cargas semânticas, né? E a gente ia, olha, tá vendo aqui, e você dizer que viveu isso na prova de Goiás, para mim é isso que é fundamental, porque você aplicou, né? Conseguiu aplicar o aprendizado, o ensinamento passado ali durante os treinamentos e mandou ver, cara. Mandou ver, teve né, uma pontuação, mas me conta só uma coisa, assim, em todas as bancas, assim, teve algum momento em que você olhou, bateu e disse assim, caramba,
eu não estou certo, acho, ou seja, você respondeu com base no acho, ou em todas você realmente, assim, foi um jogo de questões iluminado, tipo assim, caramba, veio para mim essa prova. Como que foi isso? Ou teve alguns momentos que você, pô, vou ter que deduzir algumas coisas porque eu não estou 100% certo. Eu acho que tem várias gradações disso ao longo de toda a prova. Eu não lembro de nenhuma das bancas que eu tive total segurança em todos os aspectos ou que eu já sabia responder na ponta da língua uma das questões. E aí que a gente trabalha também um instrumento, né, que foi dado no curso, que é responder conforme o método dedutivo. Em determinada situação, você tenta primeiro expor a controvérsia para depois responder qual é a questão o cerne da questão que foi perguntado. E eu acho que na prova, a banca que eu mais tive essa necessidade de construir na resposta foi, inclusive, a que eu tive a nota mais baixa, que foi de direito constitucional, que não era uma questão que não tinha um precedente do STF lá no dizer o direito explicado para responder aquilo. Era uma questão que tinha envolvido o Estado de Goiás, eu acredito que seja até baseado num caso concreto do Estado de Goiás, ou em alguns casos concretos, né? Como eu já falei antes, foi uma questão de litígio entre a União e o Estado de Goiás, então eu tenho o conhecimento de que ocorreram alguns desses litígios no ano passado, mas eu não tinha uma resposta pronta. Então eu tive que buscar ali nos fundamentos do direito constitucional, inclusive até eu lembrei, e é engraçado a gente pensar nisso, porque eu lembrei uma matéria que eu estudei para a PGE do Rio de Janeiro. No momento anterior ao Estado de Goiás, eu fiz o concurso da PGE do Rio, e lá eu tinha lido um parecer muito antigo do ministro Barroso, da época que era procurador do Estado do Rio, e ele abordou uma questão muito parecida, era um parecer super antigo. E aquilo ficou no fundo da minha memória. Eu nunca mais tinha visto aquilo, mas de repente ali na dinâmica, quando eu precisei entregar uma solução que eu não tinha pronta, eu fui buscar ali enquanto eu respondia. O começo da questão era mais fácil, que era para explicar o meio jurídico apropriado para isso, que era a ação civil originária, a competência do STF, conflito interfederativo. Então, eu comecei explicando a parte fácil, enquanto isso, deixei no inconsciente aqui trabalhando, buscando na memória alguma coisa. Então, Puxando, teve né? essa... alguma coisa eu tenho que tirar, né? E acabei que eu fui ver só agora o gabarito, que saiu ontem, e eu acabei acertando os 2 pontos que eles pediram do gabarito na parte de mérito também, que foi justamente buscando essa questão, eles pediam para falar sobre o federalismo cooperativo e devido processo legal. Mas foi uma construção, eu não tinha essa resposta na ponta da língua, não tinha mesmo. Foi totalmente deduzindo e usando do método dedutivo, né? Que a gente conversa, temos até videoaula liberada sobre isso na área do aluno. Cara, eu vejo assim que é muito importante, né? Você passar assim por uma experiência pretérita antes de chegar mesmo no jogo, uma experiência de treinamento, de fundamentos, de você adquirir pressupostos para utilizar ali na hora, porque isso, né, realmente faz uma diferença. Só para eu falar também, a questão do evitar ao máximo não me recordo, ela foi justamente essencial nessa situação. Porque toda vez que você é confrontado com uma questão que você não sabe a resposta, a nossa tendência é querer repelir aquilo, tentar fugir. Mas ali na prova de Goiás nós tínhamos uma questão muito peculiar, que as questões elas já eram entregues por escrito e não tinha outra questão. Então era diferente de um contexto de prova oral em que o examinador tinha ampla liberdade, que um não me recordo ele poderia tirar alguns pontos e seguir adiante no exame. Ali o não me recordo seria praticamente um suicídio, porque não teria outra, eles não iam redigir outra questão ali. Então, já está preparado para não entregar, foi muito importante, porque eu pensei, eu vou desenvolver essa questão aqui,
e eu não vou ter para onde correr mesmo. Eu já sabia que eu não teria. Então, isso foi muito bom. Isso foi uma inovação, né, assim, dessa banca, desse concurso, em relação a todos os concursos anteriores, né? Nenhuma das provas orais de Goiás até hoje, foi a primeira vez que aconteceu isso, havia essa questão da entrega do papel. A impressão que nós tivemos é que foi eles quiseram fazer um pouco do esquema do Sebrasp, né? Guardadas as devidas proporções de tempo e de participação dos examinadores, porque o Sebrasp realmente, em alguns certames, os examinadores nem olham praticamente o candidato, não fazem nenhum tipo de apreciação da apresentação do candidato, simplesmente fica escutando, dão lá um tempo de 5 minutos e espera para ver o que é que o candidato fala com base naquela. Enquanto que já em Goiás, pelo menos, teve umas perguntas, teve algum tipo de comunicação, de intercâmbio entre banca e candidatos. Mas, realmente, não foi um cenário condizente com o que vinha acontecendo. Foi totalmente novo e primou muito, muito, muito pelo viés prático mesmo, pela atuação da Procuradoria no dia a dia. E aí eu lembro que nós também treinamos muito isso, né? A gente falou muito sobre isso. Olha, como eles reduziram 2 vezes o escopo de matérias e de pontos, né? A gente acredita que vão vir questões mais refinadas, mais elaboradas e para aquele detalhe, né? Só que é engraçado. Alguns enunciados que eu recebi, todos dos alunos, eles colocavam um textinho motivador e perguntas relacionadas àquele assunto do texto motivador e tal. Já em outras, era bem firme mesmo a exigência de um comportamento na qualidade de procurador do Estado, né? E aí isso me deixou feliz porque foi uma coisa que nós batemos muito ali durante o treinamento, né? Um dos perfis de enunciado que a gente procurou trabalhar foi exatamente esse. Eu não sei se você recorda, mas, né, isso foi muito presente ali. Nós tivemos uma questão que foi bem interessante nos simulados e que ela acabou se reproduzindo na prova oral, que é uma dinâmica de abordagens diferentes entre as bancas, lá no caso, e entre os examinadores do nosso simulado. E nós tivemos um dos examinadores que era procurador do estado de Goiás, na parte de administrativo. Eu lembro que eles me pegaram particularmente muito desprevenido, porque eram perguntas muito reais, muito concretas. Enquanto a gente está, o concurseiro está muito esperando aquela pergunta que vai ser um questionamento que você responde com um julgado do STF ou do STJ que saiu anteontem no informativo. E aí as perguntas do professor, que especificamente era procurador do estado de Goiás, foram muito diferentes. E elas me acenderam um alerta na época. Eu falei, olha, como a gente sabe que tem possibilidade, na época a gente não sabia que todos seriam procuradores, mas a gente saberia que pelo menos alguns seriam. E isso me acendeu o alerta e eu verifiquei muito isso na banca de direito administrativo, que foram 3 procuradoras do estado de Goiás, todas, depois a gente soube, tem uma atuação muito marcada na procuradoria administrativa, tinha a procuradora-geral também, e as perguntas delas eram incrivelmente concretas, incrivelmente cabeça de procurador, como se fosse para dar um parecer num processo administrativo disciplinar, ou um parecer num processo, eventualmente, não administrativo disciplinar, mas um processo administrativo no geral. Então, é engraçado como as coisas, a preparação, ela encontra eco na própria prova, né? E isso foi muito interessante, porque a banca de tributário, por exemplo, as 4 questões que me fizeram eram encontradas a resposta na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, não foi uma questão mais próxima do que o concurseiro espera e até do que seria, por exemplo, uma prova oral da CESP.
enquanto na administrativa foi totalmente o inverso, constitucional foi o meio termo. Então, é muito interessante ter treinado para esses perfis completamente diferentes, ter sido testado e ter chamado a atenção para isso, para na hora da prova ver isso sendo concretizado, né? E aí saber modular o discurso para cada um desses cenários. Que eu vejo que talvez o maior desafio dos candidatos em provas orais e o que mais causa reprovação é a petrificação do comportamento, sabe? Assim, o candidato sem maleabilidade. Eu também entrevistei o Yuri Mateus, foi o segundo lugar na prova oral, foi aluno nosso também, e, e ele mencionou isso, ele mencionou assim, olha, se eu posso te falar uma coisa que eu tenho certeza que foi o que mais, assim, alavancou esse resultado, foi essa preocupação, esse cuidado que eu tive de ir mudando meus comportamentos a cada conversa nova, seja com um membro e com a banca nova, né? Tanto por membro como por banca. Ele foi com essa fluidez e ele registrou isso na entrevista, também está registrada, e como essa vai ficar registrada no nosso canal do YouTube, e tem um momento que ele é muito enfático nisso. Ele diz, olha, isso é que eu percebi. Tinha hora que o cara queria conversar, hora que ele estava mais agressivo, hora que isso, hora que aquilo. Então, eu brinco, né, que eu fico fazendo vários, encarnando vários personagens, mas é porque é assim, né? Essa é a realidade de um concurso de prova oral de banca própria, né? Quando é uma banca profissional, tradicional, talvez essa preocupação fique em segundo plano, né? Mas quando tem uma banca própria, já realmente a coisa fica bem mais dinâmica, né? E exige esse dinamismo do candidato. E a gente está, claro, muito feliz, viu, Vitor, com a sua deferência, né, com seu voto de confiança no trabalho do Bom Direito, se fique, puxa, super livre para dar uma mensagem final para as pessoas que estão aí passando por essa necessidade de se preparar para uma prova oral, né? Compartilhe com essas pessoas, assim, um pouco, algumas palavras, o que você passou e o que foi que mais te ajudou a nível tanto de preparação de conteúdo, mas também, e sobretudo, mental, psicológico. E a gente, então, vai encerrar com chave de ouro o nosso bate-papo. Eu acho que assim, a experiência toda de treinar para a prova oral e depois de realizá-la, igual eu falei anteriormente, foi a minha primeira, provavelmente vai ser mesmo a última. Espero que sim, eu tenho total interesse em seguir na carreira daqui da PGE de Goiás. E o que eu percebi é que você não precisa estar preparado para a prova oral quando sai o seu nome na lista de aprovados para essa fase. Isso é uma questão que os candidatos têm muito receio, porque, querendo ou não, até uma prova discursiva, você já trabalha, se você trabalha com direito, você já redige peças, então não traz todo esse receio como uma prova oral. E mesmo se tiver algum candidato que faz sustentação oral, eventualmente, não tem nada a ver com a prova oral, que a sustentação oral é um momento que você treina para ele, você sabe o que você vai ter que falar. E a prova oral, você não tem nenhum controle sobre o que vai ser perguntado. Mas, tendo um tempo que normalmente tem, de um mês, entre a data do primeiro resultado e a prova oral, no nosso caso foi até um pouco mais, eu acho que a mensagem mais interessante de passar é que é possível se preparar nesse período, que não é um bicho de 7 cabeças como a gente pensa, não é uma questão de outro mundo. Você precisa de ferramentas, não tem como também ir para a prova só com a sua consciência inicial, você precisa passar pelo aprendizado de outras pessoas que já têm conhecimento naquilo, mas pegando isso, fazendo as práticas e criando essas consciências que o senhor falou, inclusive do Yuri, que foi muito bem colocado, e que eu também tive uma impressão parecida.
você ganhando essa consciência de como agir, você consegue enfrentar uma prova que, penso eu, tenha sido de alto nível, como foi a da PGE de Goiás. Então, acho que a maior mensagem que eu posso passar é esse incentivo, que foi algo que eu pensei, e pensei sem ter a consciência que eu tenho hoje. Mas eu pensei, eu não tenho a menor noção do que é uma prova oral, quando eu passei. Mas eu vou fazer de tudo nesse período, que era quase 2 meses, para eu ter, no dia que eu chegar lá, eu vou ter. Eu acho que essa é um incentivo mesmo para qualquer candidato que estiver inseguro em determinado momento, é que são competências treináveis, são habilidades adquiríveis, e isso é muito confortante para ir fazer uma boa prova. Acho que essa é a minha mensagem. Poxa, muito bom, viu, Vitor? Muito bom mesmo, assim, obrigado, muito obrigado pelo convite, parabéns mais uma vez pelo teu resultado expressivo, ficar entre as 10 maiores notas nessa prova oral, realmente, é um grande feito. Puxa, obrigado pelo voto de confiança. Eu nem sabia que você, né, tinha sido exclusivo, aluno só do BND, né, e tal. Imaginei que você tivesse feito aí vários cursos, depois foi que você me contou. Não, eu fiz só o de vocês e foi a minha primeira prova oral e tal. Nossa, muito bom, né? Puxa, realmente, assim, sem palavras para agradecer por esse voto de confiança. O que a gente espera mesmo, sempre esperou, é, claro, dar o nosso melhor, fazer um trabalho de qualidade, entregar realmente conteúdo e ferramentas que sejam necessárias para que vocês superem os cenários de desafio que aparecem durante a prova. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço mesmo, do fundo do meu coração. Seja uma pessoa muito bem sucedida na sua escolha, boa sorte, né? Virá aí logo mais o resultado definitivo e logo em sequência, pela sua colocação, provavelmente você tomará aí posse com a graça de Deus. E é isso. Boa sorte na nova carreira e quem sabe, como estou em Goiânia, né? Nos encontraremos aqui em terras é, do Centro-Oeste, né, em terras aqui do Cerrado. Tá bom, meu amigo? Com certeza. Obrigadão, viu? Eu que agradeço pelo curso, por todo o aprendizado, viu, professor? Obrigadão Um e grande abração, abraço. Vitor. Fica com Deus, Até mais. irmão.